Olá, boa tarde a todos. Aqui é uma grande honra para mim, né, receber esse convite do HDI para apresentar para vocês o estudo do Guia de Melhores Práticas e Indicadores, né, que também aí agradeço a indicação do board e me colocar aqui à frente desse trabalho representando o nosso grupo. E aqui eu queria também agradecer a presença, né, dos amigos, os clientes, né, aqui entre os congressistas, que também reforçaram, então, a minha indicação para apresentar esse trabalho aqui para todos. Então, falando um pouco, né, da nossa reestruturação do book de melhores práticas, a gente teve duas versões anteriores desse guia de indicadores. Esse guia, ele, na primeira versão, em 2015, depois a gente teve um segundo trabalho de revisão aí com todos os boards em 2018, e nesses 3 anos, muita coisa mudou, né? Nosso mundo, ele vem sofrendo a interferência das práticas ágeis, a gente tem indicadores que são conhecidos com alguns nomes distintos em operações aí de software, ou mesmo grupos de command centers, equipes de centros de suporte, e tivemos aqui um trabalho voltado para trazer essa transparência nos indicadores e conseguir, então, mostrar um novo modelo, né, proposto para vocês. Ele deve ainda sofrer algumas interferências de revisão dos boards, em uma cadência menor, aí onde a gente busca feedbacks e traz essa atualização para todos vocês. Então, iniciando aqui, eu sou a Maria Goretti, para quem não me conhece, né? Então, sou um dos membros do board, né, o Strategic Advisory Board, e sou a gerente de governança da NAVA. Agradeço a NAVA por permitir que eu estivesse aqui, né, presente no evento, e possa também aqui compartilhar um pouco de conhecimento com todos vocês. Então, sendo profissional de governança, aqui até compartilhando um pouco com todos, né, as linhas de estudo às quais eu me dedico e que eu gosto bastante, né, sendo profissional de governança, eu procuro muito conhecimento junto a temas de gestão de pessoas, de práticas ágeis, de modelos de governança, também abordagens e frameworks, né, não só os tradicionais, como o White, que é bem usado em centros de suporte, mas também apoio a times de software, né, e aí a gente vai muito para as práticas ágeis. Então, todas as práticas de gerenciamento me inspiram, né, e também modelos de eficiência, como o Lean e também o Six Sigma. Também tenho estudos aí voltados a práticas de OKRs, né? Então, a parte de coaching OKRs, e sou uma das instrutoras também do HDI, né? Tive aqui a oportunidade de acompanhar centros de suporte pelo HDI também como consultora, e, assim, gosto bastante desse tema, agradeço realmente aí o convite. Falando sobre os indicadores, né, é bem importante a gente alinhar alguns conhecimentos, eles fazem parte aí muito da estrutura da nossa grade de treinamentos no HDI, e os centros de suporte com maturidade, né? Seja qual for o modelo da sua organização, se ela adota práticas ágeis ou práticas mais tradicionais, se vocês têm uma organização em formato de hierarquia ou rede, ou um modelo híbrido, tudo é sustentado numa estratégia, né, na visão e missão. E esses objetivos chaves, eles são a grande inspiração dos nossos indicadores, né? Se vocês vão adotar um modelo mais tradicional, com
fechamento dessas métricas, ou mesmo as práticas mais inspiradoras dos OKRs, levando aí todo o time para um alinhamento com essa estratégia, né, dos objetivos e traduzidos em Key Results, que são os nossos resultados chaves, a gente vai precisar, em algum momento, medir esses resultados, né? E a prática SMART, de ter esses indicadores numa forma onde, se é possível, tê-los bem especificados, eles gerarem uma forma mensurável dos resultados, né, serem atingíveis para quem precisa, então, desse feedback em relação aos resultados, serem relevantes, né, para as nossas partes interessadas e ter uma característica temporal, né, uma frequência, uma periodicidade de medição. Isso é bem importante, né? Então, esse é um dos grandes propósitos. E aí, falando um pouco sobre a estrutura dos indicadores, né, e a visão holística que está por trás deles, é bem importante que a gente tenha isso, né? Então, é algo que eu quis compartilhar aqui com vocês, além de mostrar a estrutura do nosso book de indicadores, porque seja numa visão, né, de o Fit for Purpose, que traz também uma abordagem bem interessante sobre a estrutura de métricas, e onde a gente tem que ter um grande cuidado para medir o que é relevante, né? A gente não ficar medindo indicadores por medir, os indicadores de vaidade, talvez, né? Aqueles que a gente perde tempo medindo indicadores que às vezes não têm relevância, né? Não tem utilidade para o processo, nos desviam o foco realmente do que é importante na medição. O que a gente viu muito na transformação do mundo e até reflexos da pandemia, que os indicadores eles foram muito mais indicadores de experiência, né, na visão do nosso colaborador, do nosso cliente, né, as pessoas e partes interessadas, se a gente divide essa visão do cliente pelo usuário e o nosso cliente, que é o tomador de serviço, são indicadores bem importantes, os mais importantes até para quem tem o desafio de implementar XLAs, né, que são indicadores aí voltados à experiência do usuário. E, claro, a gente vai ter contratos, alguns indicadores importantes, né, indicadores que são de desempenho, mesmo de saúde financeira, né, a gente equilibrar com o orçamento disponível. Então, tudo isso está relacionado, essa é a visão holística, né, nasce do nosso colaborador que está feliz no trabalho, que consegue desempenhar da melhor forma, ter muita produtividade por fazer o que gosta, né, que se sente engajado com a companhia e que também sente as ações de gestão voltadas ao cuidado, de ter um grupo bem dimensionado, que consegue operar de forma eficiente, né, eficaz, e trazendo, então, uma atenção a esse colaborador, né? Até por isso, o turnover e indicadores que também focam ausências não planejadas, entender o porquê elas acontecem e como elas interferem aí na satisfação do nosso colaborador, é muito importante. E o desempenho tem vários indicadores, né? A gente vai observar também que as transformações trouxeram muitos indicadores para um foco na automação, um foco em eficiência dessa automação, da jornada que o nosso cliente passa por essas ferramentas e aí o retorno em qualidade dos artigos dessa base de conhecimento, o quanto os nossos analistas participam com essas entregas de revisão também do conteúdo, né, num centro de suporte mais colaborativo, é bem importante, né? Isso inspira vários desses indicadores de desempenho e a gente vai ter uma relação direta, tanto no custo, como também na experiência do nosso cliente, né? Aí nessa visão holística de métricas. O HDI, e a gente adotando os padrões HDI como referência, vamos observar que
esses padrões são separados, então, em 3 grandes agrupamentos, né? Alguns indicadores são relacionados à experiência do nosso colaborador, né, da nossa equipe, os indicadores que têm relação com a experiência do cliente e os indicadores, então, com foco em desempenho. Mas todos eles acabam interferindo no resultado final, né? Essa é a grande visão holística. E a gente precisa entender isso, porque na análise é bem importante entender como que a gente pode aumentar a solução, né? Mas isso não afetar a satisfação do nosso cliente, né? Atender muito rápido, mas não encantar ali o nosso cliente final, não traz um bom resultado, né? A gente pode ter outros indicadores sofrendo alguma interferência com isso. Né, não dar atenção para o nosso colaborador ou não investir em treinamento pode afetar o nosso resultado em relação à solução, seja ela no primeiro nível ou mesmo a solução no primeiro contato. E a visão, então, desses indicadores depois é bem importante que, com o orçamento disponível, vocês possam dar atenção à estruturação dessas métricas de uma forma mais visual possível, né? E que ela esteja compartilhada com a nossa equipe, que eles possam ver os resultados, isso é bem importante. Então, a visão dos indicadores agora muito mais na visão de painéis, né, da gente conseguir olhar os resultados não de uma forma isolada em um único mês e procurando trazer sim essa visão de tendência é bem importante, porque ela vai trazer ali uma direção, vocês tomarem ações rápidas, né? Não perder tanto tempo em confeccionar relatórios, né? Buscar de uma certa forma, se possível, os dashboards em ferramentas BI que possam trazer aí uma velocidade e visões em drill down, vocês consigam entender as causas de determinadas métricas, vão trazer um grande resultado, né? Isso na experiência tanto do cliente, porque ele vai ver um certo cuidado, na visão do colaborador, e eles sendo envolvidos, isso traz bastante resultado, né? Muito um reflexo nessa visão holística, e o gestor ele tem que estar muito mais direcionado para análise do que exatamente na confecção de relatório, né? Depois que vocês fazem ali um saneamento e as métricas que fazem sentido de serem medidas e bem controladas, ela traz uma eficiência muito grande, né? Onde a gente começa a ver a cadência no cumprimento dos resultados que são assumidos. Quando os resultados eles têm uma constância na entrega, por ciclos determinados períodos, vamos supor, a 6 meses, a 12 meses, né, a 1 ano, o nível de maturidade do nosso centro de suporte também vai evoluindo, né? Isso que os padrões HDI também procuram olhar, de ter uma meta estabelecida e ver o quanto esses indicadores são cumpridos, né? Para quem já passou por um modelo de certificação, já é bem familiar, né, para vocês esse tipo de conceito que eu estou trazendo. Então, vamos falar sobre a estrutura dos indicadores, né? Claro que assim, a gente viu ali 24 indicadores, né, que são do nosso, 25, desculpa, indicadores do nosso modelo, do guia que está associado aos padrões HDI, e temos também inspirações em alguns outros indicadores, porque eles são, sim, importantes para a experiência do usuário, e nós trouxemos como uma proposta nessa revisão, para compartilhar com todos vocês. Então, talvez não consiga passar todos aqui, então eu selecionei alguns deles, e talvez tenha muito mais o cuidado aqui de explicar a estrutura desse guia, e o meu avatar vai estar disponível aqui na sala,
fala e também durante a conferência, e também vou deixar os meus contatos caso eu possa ajudá-los, né? Assim, o grupo de apoio aqui do HDI, também os boards que eu represento aqui nessa sessão. Então, falando de um indicador bem importante na experiência do nosso colaborador, né, focado em pessoas, a nossa aposta foi trazer, sim, os indicadores nessa versão num formato visual, com a inspiração aqui no Model Canvas. E no centro vocês vão entender um pouco dessa proposta em trazer a descrição do SMART para os indicadores. Então, a gente tem ali o que é esse indicador, né? Especificando o que é esse indicador, a proposta de como ele deveria ser medido, né? E com que inspirações esse indicador foi introduzido entre as nossas melhores práticas reconhecidas. Ali o quanto, né, esse indicador, a fórmula como ele é calculado e o benchmarking que nós temos em pesquisas, em experiências que foram compartilhadas entre a nossa comunidade, olhando empresas que praticam já há um certo tempo, com experiência em resultados e conseguiram compartilhar um bom case. E aqui reconhecendo o quanto esses indicadores eles têm interferência ou uma métrica a ser perseguida por centros de suporte que estão introduzindo, né, que começam a ter os seus primeiros resultados e vocês querem ter uma visão de o quanto esse resultado é bom ou ruim, né, ou ele está ainda aquém do que se espera desse indicador numa métrica de alta performance. E, por fim, a gente tem aí quem são as pessoas, né? Quem é a nossa audiência que espera um resultado focado nesse indicador, por que canais, né, também, e que centros de serviço, suporte ou mesmo sistemas deveriam adotá-lo. Então, a gente falando aqui da visão do nosso indicador de Employee Experience, né, que é o ENPS, esse indicador, ele mede, né, a satisfação do nosso colaborador, mas também falando aí em felicidade no trabalho, né, o quanto nós temos as pessoas certas, realizando as funções certas, né, isso encanta o cliente também, porque ele vê aquele brilho no olhar, né, desse colaborador e está fazendo uma função que ele gosta, uma atividade que ele gosta, e claro que ele vai trazer muito valor na entrega desse serviço. Né, o como e a inspiração, né, os padrões HD se inspiram nesse indicador, porque reconhecem como uma melhor prática, mas nós temos também aí as empresas que buscam selo de serem empresas aí onde as pessoas se sentem realizadas, né, e reconhecem como melhores empresas para se trabalhar, da GPTW, e também a gestão 3.0, né, o Management 3.0 também fala muito sobre a felicidade no trabalho e pesquisas de engajamento, tomar feedbacks de forma constante, de forma mais rápida, são bem importantes, né? Aqui a gente recomenda. A periodicidade desse indicador muitas vezes era realizada só uma vez ao ano. A gente vê que o ENPS sofreu grandes transformações, né, nessa abordagem, porque ele prega de tomar feedback mais rápido, né, em cadências menores. Então, muitas empresas que já adotam ele com mais maturidade fazem ciclos mensais, entendendo ali que os colaboradores podem, então, assim, de uma forma mais constante, colaborar com feedback e participar dos ciclos para tanto colaborar com os planos de ação, né? Afinal, o ambiente de trabalho é de todos e a gente recomenda muito atividades voltadas a essa tomada, né, de feedback, muitas vezes envolvendo até fornecedores que têm bastante experiência com ambiência, com pesquisas voltadas aqui a até manter o sigilo de algumas dessas informações.
O nosso grupo de recursos humanos, né, ele vem sofrendo também transformações na nomenclatura. Algumas empresas têm, sim, adotado o termo gente, né, gente gestão, people office, porque o termo recursos humanos ele está muito ligado a gestões 1.0, né? E assim, a grande foco nas pessoas tem trazido até transformações nas nomenclaturas adotadas pelas habilidades de gestão de pessoas, né? Não adotando o RH como sigla. O nosso cliente com certeza vai ficar muito mais feliz com ali o resultado, né, final, porque o trabalhador feliz ele opera melhor, como eu disse. E a indicação aqui que a gente recomenda para todos os centros de suporte. Tá? Logo abaixo nós temos a fórmula de cálculo, então, e por fim as referências de mercado, né, para que vocês possam, em adotando o indicador, comparar com os resultados que vocês vão obtendo. E aí vamos avançar aqui um pouco, tá? Obviamente eu não vou conseguir, né, como eu falei, abordar todos os indicadores em 30 minutos, mas vou ficar à disposição para quem quiser tomar aí algum aconselhamento. O turnover, ele é bem importante, né? Ele é muito adotado por melhores práticas, ali que a gente também falou muito já nesse ENPS, que é o Employee Experience. E temos aqui também algumas informações que vocês vão poder consultar. Eu vou avançar aqui para que a gente possa, então, abordar o maior número possível. A ausência não planejada está relacionada a faltas e também atrasos, né? E assim, a gente usa muito esse indicador para poder gerenciar, né, a nossa força de trabalho. Ele é um indicador bem importante, mas é muito mais importante entender também o motivo das ausências, né? Pode estar ligada à insatisfação no trabalho, né? Então, isso é bem importante de se entender, né? Fazer ali algumas investigações, né? Entender o porquê os profissionais estão se desmotivando. E sim, interfere em custo, né? Não vou ser aqui leviana em falar que não é só para nosso colaborador, muito importante ver, como eu falei, fazer as investigações de causa, e a gente também trazer um equilíbrio de custo, né? Para a nossa unidade de custo de contato, né? Bem importante também fazer essa gestão. E aqui algumas referências, né? Ele sofreu um impacto de decréscimo com a pandemia, né, assim como o turnover, e as nossas médias, elas estão entre 2% a 5%, aí de referência nas pesquisas. Falando um pouco da utilização também, que é um indicador bem importante também, falando aqui, a taxa de ocupação é um indicador que vai ver o tempo total produtivo, né? Então, as pessoas elas podem ficar entediadas por não terem ali demandas sendo compartilhadas, mas também estressadas se esse indicador de utilização acaba tendo índices acima dos desejados. E aí, nossa visão também fez uma separação para indicadores de experiência do cliente, nos quais nós temos o NPS, né, o outro NPS, ele é calculado de uma forma muito parecida. E aqui, né, o Peter fez uma apresentação bem bacana também falando do Total Experience. E na visão de experiência, né, seja do colaborador aqui como do cliente, a gente tem um grande desafio, porque contratos voltados apenas a níveis de serviço e onde não se toma o feedback do cliente em relação à experiência de uso do produto, podem trazer grandes surpresas para vocês, porque ali ele pode estar com SLA cumprido, mas o cliente não está feliz, né? Ele não vai acabar não tomando serviços de uma forma continuada. Importante de ouvir o cliente com bastante constância,
onde a gente também se aproxima a índices maiores de fidelidade, né? E essa é uma visão bastante interessante para as métricas. O CSAT, que ele é a pesquisa, né, o nosso NPS ele está muito ligado à experiência, né, de uma forma geral ali do serviço. Aqui a gente fala de uma métrica mais transacional, né, ligada a um chamado, né, a última tomada de serviço. Importante medi-lo também, toda essa correlação, né, entre as métricas, para que vocês tenham os melhores resultados. Depois nós temos todos os feedbacks que vão sendo coletados, então fazer também aqui estimular o cliente, né, direcionar canais de uso onde se possa coletar feedbacks, seja numa ouvidoria, as próprias pesquisas, comentários que são deixados em ciclos e nos touch points que vocês venham atender, que são os canais de acesso, é bem importante. E dar o retorno, né? Enquanto vocês se comprometem, em quanto tempo dar esse retorno, deixar o cliente ciente dessas ações que estão sendo realizadas, os planos. É uma métrica onde a gente também observa o retorno dessas pesquisas. Quanto mais o cliente recebe o feedback, maior é o índice de retorno nas pesquisas. Tá? Se vocês têm índice de pesquisa abaixo de 7%, tem que começar a se preocupar. Provavelmente essa métrica ela não está tendo a sua visão atendida, né? A gente precisa sim tomar feedback do cliente e com constância deixá-lo a par das ações, né? Tudo que a gente está fazendo no nosso centro de suporte para melhorar essa experiência de forma continuada. E aqui nós temos então um indicador que não está, né, entre os indicadores ali dos padrões HDI, mas que nós valorizamos muito em auditorias, né, e que é um indicador essencial para se falar de experiência do usuário, que é o esforço que o cliente tem para usar os serviços. Então, esse indicador, ele é reconhecido por Customer Experience. O HDI também tem um workshop bastante interessante sobre o Customer Experience, e onde esse indicador também é explorado e outras práticas para a experiência do usuário. É um indicador que a gente também adota por pesquisas e em momentos ali do fluxo que são interessantes a nossa interação e coletar feedback para ver qual foi o esforço dele, quantos cliques ele dá para chegar no nosso catálogo de serviço, né? Pergunta para ele como que é essa experiência. A gente não precisa transformar o fluxo. Vai ser com esse indicador que vocês vão conseguir implementar grandes melhorias. Por fim, nós temos os indicadores, né, onde os resultados de desempenho são medidos. E aqui nós temos alguns indicadores, né, como a volumetria, que é importante vocês saberem qual é o throughput, né, desse processo, qual a taxa de vazão que vocês têm numa visão câmera, volumetrias, né, sabendo ali quanto tempo a gente consegue dar resposta num fluxo. Também temos outros indicadores que aparecem aqui no nosso guia, focando desempenho, né? Um grande indicador é o FCR, né? Porque os centros de suporte, quando eles dão resposta imediata, né? Tem treinamento, autonomia para dar a prontidão que o cliente precisa, né? Quando ele tem ali uma necessidade, a gente responder de uma forma rápida e no primeiro contato, é onde ele vai muitas vezes a manifestar essa satisfação e essa experiência positiva para atendimento, né? Por isso que ele é um indicador bastante estratégico, vem aparecendo em praticamente todos os nossos guias. Então, aqui a gente tem alguns outros indicadores, né, que também
foram mantidos de versões anteriores. Um deles é um índice de incidentes reabertos. Esse indicador, ele também tem uma referência muito parecida, né, nos centros de suporte de sistemas, onde as pessoas adotam ele como os defeitos escapados, né? Então, assim, não foi percebido essa falha, esse desvio ali na entrega de software. E é bem importante medir reabertura também, que são aqueles aqueles incidentes que a gente entendeu que estavam, sim, né, resolvidos, mas que na visão do cliente não estavam, né? Ele reabriu esse incidente, por isso a taxa dele é bastante minimizada, né, em uma tolerância aceitável, né, e os centros de suporte que operam ele com índice de eficiência maior, bem abaixo de 1%, tá? Aqui é um índice que até eu já vi muitos modelos onde se chega a 0,5%, e é bem importante vocês medirem também esse indicador. E aqui a gente está com um tempo, né, bem limitado. Vocês vão ter outros indicadores para poder olhar com bastante cuidado. Eu vou até avançar e pedir aqui a ajuda da produção para colocar o QR Code desse guia que já está disponível, então, para que vocês possam fazer ali o download na nossa área de conteúdos, tá, do HDI. E aqui só chamar atenção para indicadores que a gente introduziu também, como lead time e MTTR, e a taxa de churn, né? Bem importante vocês medirem, né? Aí o quanto os clientes estão sendo mantidos, né, na base. É um indicador bem importante para a experiência também, baseado em experiência também. E, por fim, eu agradeço aqui vocês, né? Eu pedi aqui a produção que coloque o QR Code para que vocês possam esse guia. Agradeço aqui pela audiência, vou me colocar à disposição para tirar dúvidas e agradeço mais uma vez aqui. Muito obrigada.